Quando se fala das grandes civilizações da América antes da chegada dos europeus, o foco costuma estar nos maias ou nos astecas. No entanto, raramente é mencionado um império que superou todas as outras culturas pré-colombianas em organização política, expansão territorial e controle estatal: o Império Inca. Não se tratava apenas de uma civilização avançada, mas de um verdadeiro império no sentido clássico. Na época de sua maior extensão, o Império Inca dominava quase toda a parte ocidental da América do Sul. Seu território abrangia o atual Peru, grandes partes do Equador e da Bolívia, o noroeste da Argentina, quase todo o Chile e o sudoeste da Colômbia. Nesse vasto espaço, estima-se que viviam até 10 milhões de pessoas sob o domínio de uma elite comparativamente pequena. Apesar da ausência de escrita no sentido europeu, sem economia monetária e sem a roda, os Incas conseguiram construir um dos impérios mais bem organizados de seu tempo. Mas esse poder impressionante durou pouco. Menos de um século após o seu surgimento, o império começou a se desintegrar. Tensões internas, fraquezas políticas e, por fim, a chegada dos conquistadores espanhóis levaram ao rápido colapso de uma civilização que havia crescido ao longo de gerações. Quando os espanhóis invadiram a região andina no século XVI, encontraram um império que parecia forte externamente, mas que internamente já estava profundamente abalado. Como pôde um Estado, que controlava milhões de pessoas sem dinheiro, mercados ou administração clássica, sucumbir em tão pouco tempo? Para responder a essa pergunta, é preciso primeiro compreender o espaço natural particular no qual essa civilização surgiu. Parte 1. O espaço andino e as origens da civilização andina. O centro da civilização inca ficava na região andina, um dos habitats mais extremos da Terra. Os Andes estendem-se por milhares de quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul e consistem em altas cordilheiras, encostas íngremes, planaltos e extensas áreas de floresta tropical. Apenas algumas faixas costeiras e pequenas planícies eram adequadas para a agricultura, enquanto a maior parte das terras era de difícil acesso. As condições climáticas impunham grandes desafios às pessoas. Em muitas regiões, as temperaturas mudavam drasticamente em um único dia. De manhã, podia estar ameno, ao meio-dia muito quente e à noite um frio intenso. Em algumas áreas, as variações de temperatura iam de 15 graus negativos a mais de 40 graus Celsius. A isso somavam-se perigos naturais, como tempestades de neve nas altitudes elevadas, chuvas prolongadas, terremotos e vulcões ativos. Apesar desse ambiente hostil à vida, a região andina era rica em recursos naturais. Metais e pedras preciosas existiam aqui em grande quantidade e desempenharam mais tarde um papel importante para o poder, a religião e a simbologia do Império Inca. Os habitantes dessa região foram forçados a observar seu ambiente de perto e a desenvolver estratégias para sobreviver sob condições extremas. A civilização dos Andes já existia há milênios, muito antes de os Incas ascenderem como a potência dominante. Os historiadores a consideram uma das poucas civilizações avançadas autóctones da humanidade, pois se desenvolveu independentemente de influências externas. O Império Inca não representou o início, mas o auge de um longo desenvolvimento cultural. Dois impérios anteriores influenciaram significativamente esse desenvolvimento. O Império de Tiwanaku existiu do século IV ao XII ao redor do lago Titicaca, enquanto o Império Wari teve seu centro em Ayacucho, entre os séculos VII e XII. Muitas estruturas políticas, sociais e militares dos Incas remontavam diretamente a essas culturas predecessoras. O Império Inca foi, assim, o último capítulo de uma história milenar da civilização andina. Parte 2. Ordem social e econômica do Império Inca. A organização social e econômica do Império Inca formou a base de seu poder extraordinário. Apesar de sua enorme extensão, os Incas conseguiram criar um sistema estável baseado em hierarquias claras, responsabilidade coletiva e um rigoroso controle estatal. O termo Inca originalmente não designava todo o povo. No uso linguístico do Quichua,
referia-se ao governante ou à elite governante. Esse grupo representava apenas uma parte muito pequena da população total. Enquanto o império em seu apogeu abrangia cerca de 10 milhões de habitantes, a elite inca propriamente dita contava com apenas algumas dezenas de milhares de pessoas. No entanto, em suas mãos concentrava-se quase todo o poder político, econômico, militar e religioso. O nome próprio do império era Tawantinsuyu, que significa Terra das Quatro Partes. A partir da capital, Cusco, o império foi dividido em quatro grandes regiões administrativas. Todas essas regiões estavam subordinadas ao centro, que não era apenas o centro do poder político, mas também o centro sagrado do império. Essa forte centralização permitia um controle eficiente sobre um território vasto. A base econômica era a agricultura, embora as condições naturais fossem extremamente desfavoráveis. Para tornar as encostas íngremes das montanhas utilizáveis, os incas desenvolveram um sistema engenhoso de terraços agrícolas. Esses terraços evitavam a erosão do solo, retinham o calor e permitiam o cultivo de plantas úteis em grandes altitudes. Eles eram complementados por um complexo sistema de irrigação composto por canais e aquedutos. Os cultivos agrícolas eram diversos. O milho e a batata formavam a base da alimentação, além de feijões, tomates, amendoins e vários tipos de legumes. Embora apenas cerca de 2% da área total fosse utilizável para a agricultura, o Império Inca, na época da chegada dos espanhóis, possuía mais de 1 milhão de hectares de terraços e tornou-se uma grande potência agrária. Uma característica central da economia inca era a ausência total de dinheiro. Não havia moedas, nem mercado livre ou comércio privado. Em vez disso, o sistema baseava-se na mitá, uma prestação de serviço obrigatória. Todo cidadão adulto devia colocar sua força de trabalho à disposição do Estado por um determinado tempo. Por exemplo, na construção de estradas, na agricultura, na mineração ou na construção de templos e fortalezas. Esse tributo em trabalho substituía os impostos e tornava possíveis projetos estatais em grande escala. Esse sistema era complementado por armazéns estatais, os chamados colcas. Neles eram armazenados alimentos, roupas e armas para garantir a sobrevivência em períodos de fome, desastres naturais ou expedições militares. Esse sistema coletivista, rigidamente organizado, moldava toda a vida no Império Inca. Mas como isso afetava o cotidiano das pessoas? Parte 3. Sociedade, família e moral no Império Inca. A vida social no Império Inca era fortemente comunitária e baseava-se em princípios morais claros. A unidade social básica era o chamado Ailu, uma espécie de comunidade aldeã ou clã, onde várias famílias viviam juntas e cultivavam a terra coletivamente. Dentro dessas comunidades, a cooperação era vital para a sobrevivência, especialmente diante dos frequentes desastres naturais e extremos climáticos da região andina. Cada Ailiu dispunha de terras comunitárias cultivadas coletivamente, ao mesmo tempo que as famílias individuais possuíam parcelas para uso próprio. Esses terrenos podiam ser herdados, o que garantia uma certa estabilidade social. As pessoas não trabalhavam apenas para si mesmas, mas também para a comunidade e para o Estado. A ajuda mútua era considerada um princípio fundamental da convivência social. As diretrizes morais dos Incas eram formuladas de forma simples, mas estavam profundamente enraizadas no cotidiano. Três princípios determinavam a autoimagem ética da sociedade. Ama sua, não sejas ladrão. Ama Lula, não sejas mentiroso. E ama aquela, não sejas preguiçoso. Essas regras não eram transmitidas por leis escritas, mas passadas de geração em geração dentro das comunidades, e eram consideradas pré-requisitos para o funcionamento da sociedade. Na família, homens e mulheres assumiam papéis basicamente equivalentes, pelo menos dentro da população não nobre. Embora os cronistas espanhóis frequentemente representassem as mulheres como subordinadas, surge uma imagem mais diferenciada. Apenas a nobreza tinha direito à poligamia.
Para a maioria da população, o casamento era visto como uma parceria em que ambos os sexos tinham direitos e deveres semelhantes. Particularmente notável era o sistema de herança paralela. As filhas herdavam da mãe, os filhos do pai. Antes do casamento formal, era permitido aos casais viverem juntos por um certo tempo. Se ficasse demonstrado que o relacionamento não funcionava, ambos os lados podiam se separar sem grandes consequências sociais. Esse procedimento aponta para uma atitude pragmática e comparativamente flexível em relação ao casamento e à família. Além das estruturas comunitárias tradicionais, surgiram novos grupos sociais no período final do Império Inca. Entre eles estavam mulheres que serviam permanentemente à corte ou a instituições religiosas, bem como os chamados Iana. Estes últimos eram homens que foram liberados das obrigações dentro de seu ailo para trabalhar diretamente para o governante ou para a nobreza. Cronistas espanhóis muitas vezes os descreveram como escravos, mas, na verdade, assemelhavam-se mais a servidores profissionais da corte com um status social próprio. Esse sistema social fortemente organizado em comunidade permitiu que os incas subsistissem como uma comunidade coesa, mesmo em tempos de fome ou desastres naturais. Mas como o império protegia sua ordem externamente e garantia seu poder militarmente? Parte 4. Organização militar e expansão territorial. A força militar do Império Inca baseava-se menos em superioridade tecnológica do que em organização, disciplina e eficiência logística. O exército dos Incas era rigorosamente estruturado e seguia um sistema decimal. A menor unidade consistia em 10 soldados. 10 desses grupos formavam uma unidade de 100 homens e, por sua vez, 10 dessas formavam uma unidade de 1.000 guerreiros. Esse sistema de ordem claro facilitava a liderança, o controle e a mobilização de grandes contingentes de tropas. Em seu auge, o Império Inca era capaz de convocar centenas de milhares de soldados. Isso foi possível graças ao sistema Mitá, que cumpria funções não apenas econômicas, mas também militares. Todo homem apto era obrigado a servir ao Estado em caso de guerra. Graças aos armazéns estatais, as tropas podiam ser abastecidas de forma confiável com alimentos, roupas e armas, mesmo em regiões remotas. O equipamento dos Incas era adaptado às condições geográficas. Eles usavam armaduras de tecido de algodão e fibras de lhama ou alpaca, que eram leves, flexíveis e, ainda assim, resistentes. Conquistadores espanhóis adotaram posteriormente partes dessa vestimenta de proteção, pois ela se mostrava extremamente prática no clima andino. As armas consistiam em lanças, clavas, machados, fundas, dardos e a boleadeira, uma arma feita de pedras conectadas entre si para derrubar oponentes. Com esse exército, os incas conseguiram conquistar um vasto território em poucas décadas. No século XVI, o império estendia-se por grandes partes do oeste da América do Sul. Abrangia o atual Peru, o oeste do Equador, grandes áreas da Bolívia, o noroeste da Argentina, quase todo o Chile e o sudoeste da Colômbia. Em sua extensão, podia competir com muitos impérios contemporâneos na Europa e na Ásia. No entanto, a rápida expansão também trouxe problemas graves. A administração de províncias distantes tornou-se cada vez mais complicada, e as estruturas centralistas chegaram aos seus limites. Nas regiões recém-conquistadas, o clima e as formas econômicas muitas vezes diferiam drasticamente daqueles do Planalto Andino. Especialmente nas regiões dos atuais Equador e Colômbia, os Incas enfrentaram uma resistência feroz, de modo que só conseguiram impor seu controle de forma limitada. Estas fraquezas estruturais permaneceram ocultas por muito tempo, mas viriam a se revelar decisivas mais tarde. Enquanto o império parecia poderoso externamente, crescia internamente a vulnerabilidade a crises. Mas não apenas o poder militar, mas também a cultura e a religião moldaram a autoimagem dos Incas de maneira especial. Parte 5. Cultura, arquitetura e arte dos Incas.
A cultura do Império Inca alcançou um florescimento notável, apesar de sua existência comparativamente curta. Arquitetura, arte e edifícios religiosos refletiam não apenas a maestria técnica, mas também a visão de mundo e as concepções espirituais dos Incas. Muitas dessas conquistas foram perdidas após a conquista espanhola, mas os vestígios preservados testemunham até hoje a extraordinária capacidade dessa civilização. A arquitetura inca é especialmente famosa pelo seu trabalho preciso com pedras. Os construtores incas utilizavam blocos de pedra maciços que eram encaixados sem argamassa, com tanta precisão que nem mesmo uma lâmina de faca passava entre as juntas. Esse método de construção conferia aos edifícios uma estabilidade enorme e os tornava resistentes a terremotos, que são frequentes na região andina. As pirâmides eram comuns em muitas culturas pré-colombianas e também entre os incas desempenharam um papel importante. Elas serviam principalmente a propósitos religiosos e eram expressões de veneração aos deuses. Característica das pirâmides incas era a sua estrutura em degraus. Algumas dessas construções alcançavam dimensões impressionantes, tanto em sua altura quanto no material utilizado. O centro político e religioso do império era a capital, Cusco. A cidade era considerada o centro do mundo e a sede do poder supremo. Dentro de Cusco localizavam-se inúmeros palácios e templos, incluindo o palácio do lendário governante Pachacuti. A construção mais significativa, porém, era o Templo do Sol Coricancha. Seu nome significa Templo de Ouro e era considerado o santuário mais importante do império. Segundo relatos de cronistas espanhóis, suas paredes eram outrora revestidas com placas de ouro que refletiam a luz do sol e simbolizavam a estreita ligação entre o governante, a religião e o cosmos. Outra construção excepcional foi a fortaleza de Sacsayhuaman, erguida em uma colina ao norte de Cusco. De lá, era possível controlar toda a cidade. O complexo consistia em 3 poderosas muralhas em zigue-zague feitas de blocos de pedra gigantescos, alguns dos quais pesavam mais de 100 toneladas. A técnica exata com que essas pedras foram transportadas e trabalhadas ainda não foi totalmente esclarecida. O monumento mais conhecido da cultura inca, no entanto, é Machu Picchu. Esta cidade, situada em um local elevado, fica a mais de 2.400 metros de altitude, nas encostas dos Andes meridionais, no Peru. Machu Picchu estava dividida em um setor religioso com templos e praças cerimoniais, e em um setor residencial. Particularmente notável é o engenhoso sistema de drenagem que evitava a erosão e permitia a agricultura em encostas íngremes. A função exata da cidade permanece incerta até hoje. As suposições variam de uma residência real a uma instalação estratégica ou religiosa. Além da arquitetura, os incas também desenvolveram diversas formas de arte. A cerâmica desempenhou um papel importante e era frequentemente ricamente decorada com padrões geométricos, representações de animais e cenas do cotidiano, da guerra ou da agricultura. Esculturas e relevos serviam para registrar eventos significativos. A arte no Império Inca não era meramente decorativa, mas estava profundamente inserida na religião, no poder e na ordem social. Parte 6. Escrita, ciência e idioma. Embora os incas não possuíssem uma escrita no sentido clássico, eles dispunham de sistemas sofisticados para o armazenamento e a transmissão de informações. O mais conhecido deles era o chamado quipu. Tratava-se de um sistema de cordas e nós com o qual se registravam números, quantidades e certos fatos. Diferentes cores das cordas representavam categorias distintas, enquanto a quantidade e a disposição dos nós expressavam valores concretos ou sequências temporais. O quipu servia principalmente para propósitos administrativos, como o registro de impostos, números populacionais ou suprimentos. Além do quipu, existia outra forma de comunicação, por muito tempo mal compreendida. Esta consistia em representações simbólicas aplicadas em recipientes de madeira, têxteis ou oferendas funerárias. Por muito tempo foram vistas como mera decoração,
mas pesquisas posteriores sugerem que se tratava de uma forma secreta de escrita pictográfica. Esta era aparentemente restrita à nobreza e ao sacerdócio, sendo usada dentro de palácios, templos e instituições religiosas. Os conhecimentos científicos dos Incas desenvolveram-se principalmente a partir de necessidades práticas. Para construir terraços agrícolas, sistemas de irrigação e grandes edificações, eles possuíam uma sólida compreensão matemática. Particularmente avançado era o seu conhecimento em astronomia. Os incas observavam atentamente os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas para determinar os ciclos agrícolas, as festas religiosas e os rituais estatais. Muitos edifícios, estradas e praças cerimoniais foram alinhados conscientemente de acordo com eventos astronômicos. O idioma mais importante do império era o Quichua. Ele foi promovido deliberadamente pelo poder central como língua administrativa e imposto nas áreas conquistadas. Ao mesmo tempo, surgiram dialetos regionais, à medida que o Quichua se misturava com idiomas locais. Mesmo após a conquista espanhola, o Quichua permaneceu amplamente difundido. A administração colonial reconheceu a língua oficialmente e numerosos missionários a aprenderam para se comunicar com a população indígena. Esse conhecimento e esse idioma formavam outro elo que mantinha o Império Inca unido. Mas, além do conhecimento racional, a crença também desempenhava um papel central no pensamento Inca. Parte 7. Religião e visão de mundo dos Incas. A religião dos Incas permeava quase todas as áreas da vida social e política. Para eles, o mundo não era um espaço claramente separado entre humanos, natureza e deuses, mas um todo interconectado no qual todos os níveis estavam ligados entre si. Essa visão de mundo moldava suas ações tanto quanto suas decisões políticas. Um componente central da crença religiosa era a veneração do Sol. O deus Sol era considerado a divindade suprema e a origem do poder real. O governante era visto como um descendente direto do Sol, o que legitimava sua posição não apenas política, mas também religiosamente. Além do Sol, a Lua, a Terra e fenômenos naturais como montanhas, rios e nascentes também desempenhavam um papel importante. Estes eram considerados seres sagrados e venerados. Os Incas acreditavam que seus antepassados haviam surgido do interior da Terra. A partir disso, desenvolveu-se uma relação especial com a paisagem, que foi dividida em 4 grandes áreas, correspondendo às 4 partes do império. Essa divisão tinha um significado tanto religioso quanto político e refletia a ordem do cosmos. Um elemento essencial da crença era a estreita ligação entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os incas estavam convencidos de que as almas dos falecidos continuavam a exercer influência na vida da comunidade. Isso se manifestava de forma particularmente clara no tratamento dado aos mortos da nobreza. Semelhante ao Antigo Egito, os incas praticavam a mumificação, sendo os falecidos considerados ainda vivos. As múmias de governantes falecidos eram cuidadosamente preservadas, vestidas e alimentadas simbolicamente. Elas participavam inclusive de cerimônias religiosas e consultas políticas. Suas posses não passavam para o sucessor, mas eram administradas por uma organização especial, a chamada panaca. Esta era responsável por manter o culto ao governante falecido. Essa prática teve consequências políticas de longo alcance. Como um novo governante não podia dispor dos bens de seu antecessor, ele era forçado a conquistar terras próprias e novos recursos. Isso contribuiu significativamente para a rápida expansão do império, mas enfraqueceu a longo prazo o controle central sobre os territórios distantes. A religião no Império Inca não era, portanto, apenas uma questão de fé, mas um elemento fundamental da estrutura de poder. Mas como esse império se desenvolveu historicamente e como chegou ao seu curto, porém intenso, apogeu? Parte 8. Desenvolvimento histórico e auge do Império Inca. A história do Império Inca foi o resultado de um longo desenvolvimento que começou muito antes da ascensão propriamente dita dos Incas.
Achados arqueológicos mostram que a região andina já era habitada há cerca de 12 mil anos. Os primeiros assentamentos permanentes surgiram nessa fase inicial, seguidos por culturas mais complexas, das quais se desenvolveram posteriormente unidades políticas maiores. Entre os centros iniciais mais significativos estavam lugares como Cotos e Pucara, e mais tarde a cidade de Tiwanaku, às margens do lago Titicaca. Após o colapso da cultura Tiwanaku no século XI, a região andina entrou em uma fase de fragmentação política. Inúmeros pequenos reinos e confederações tribais competiam por recursos e influência. Nessa época, os antepassados dos Incas viviam inicialmente como um grupo comparativamente insignificante entre muitos. Segundo a lenda, eles migraram de uma caverna chamada Pacaritambo e finalmente se estabeleceram no Vale de Cusco. A história inicial dos Incas foi marcada pela incerteza. Como forasteiros, eles eram repetidamente expostos a ataques de vizinhos mais fortes e precisavam se impor contra grupos rivais. Ao longo de várias gerações, os Incas concentraram-se em forjar alianças e submeter comunidades menores para consolidar sua posição no Vale de Cusco. No entanto, permaneceram por muito tempo uma potência regional sem maior importância. Um ponto de virada decisivo ocorreu no ano de 1438. Nesse ano, o poderoso povo Chanca atacou Cusco. Diante da superioridade militar do adversário, o então governante e seu sucessor designado fugiram da cidade. Apenas um filho do governante, Cusiupanqui, permaneceu. Ele reuniu os defensores restantes, organizou a resistência e finalmente derrotou os atacantes. Essa vitória mudou o destino dos Incas fundamentalmente. Cusiupanqui subiu ao trono após esse sucesso e adotou o nome Pachacuti, que significa algo como o que transforma o mundo. Sob seu reinado, começou a verdadeira ascensão do Império Inca. Pachacuti reorganizou o estado, transformou Cusco em um centro monumental e iniciou uma fase de expansão intensa. Por meio de campanhas militares, alianças políticas e reassentamentos estratégicos, ele criou as bases para um império que em poucas décadas se tornaria a potência dominante na região andina. Com Pachacuti, o Império Inca alcançou seu primeiro grande auge. Mas essa expansão vertiginosa lançou ao mesmo tempo as bases para problemas futuros. Parte 9. Declínio, Guerra Civil e a Conquista Espanhola. Após o período de auge sob Pachacuti e seus sucessores diretos, começou a se desenhar gradualmente uma profunda crise estrutural no Império Inca. A rápida expansão havia produzido um império que, embora parecesse grande e poderoso, tinha sua estabilidade interna cada vez mais sob pressão. Muitos dos povos conquistados ainda não estavam cultural e politicamente integrados por completo. E nas áreas periféricas ocorriam revoltas constantes. Esses problemas tornaram-se especialmente evidentes durante o reinado de Huayna Capac. Embora o império tivesse alcançado sua maior extensão territorial nessa época, a administração e o controle central mostravam-se cada vez mais ineficientes. Simultaneamente, surgiu uma ameaça nova e desconhecida. Com os europeus, chegaram à América do Sul doenças contra as quais a população indígena não possuía qualquer imunidade. Uma das mais devastadoras foi a epidemia de varíola, que dizimou grandes partes da população. Em 1527, Huayna Capac morreu de varíola, e pouco depois, também seu herdeiro previsto. Isso criou um vácuo de poder que levou a uma guerra civil encarniçada. Dois de seus filhos reivindicaram o trono: o Huáscar, que governava a partir de Cusco, e Atahualpa, um comandante capaz que era apoiado pelo exército no norte. Inicialmente, ambos os lados tentaram chegar a um acordo, mas as tensões escalaram rapidamente para uma guerra aberta. A guerra civil enfraqueceu o império de forma decisiva. Após várias batalhas com pesadas perdas, Atahualpa finalmente prevaleceu. O Huáscar foi feito prisioneiro e Atahualpa fez-se proclamar governante em 1532. Naquele momento, porém, o Império Inca já estava profundamente abalado. A administração,
O exército e a economia haviam sido gravemente enfraquecidos pelo conflito interno. Exatamente nessa fase surgiram os conquistadores espanhóis sob a liderança de Francisco Pizarro. Com apenas 168 homens, algumas armas de fogo e cavalos, eles penetraram no império. Tecnicamente, eram claramente superiores aos incas. Enquanto os espanhóis possuíam armas de aço, armas de fogo e cavalaria, os incas dispunham apenas de armas de pedra, madeira e ligas metálicas, além de armaduras acolchoadas de fibras têxteis. Em novembro de 1532, ocorreu um encontro fatídico na cidade de Cajamarca. Atahualpa compareceu com milhares de acompanhantes desarmados, enquanto os espanhóis haviam preparado uma armadilha deliberada. Após uma breve e mal compreendida conversa, os espanhóis atacaram de surpresa. Milhares de incas foram mortos e o próprio Atahualpa foi capturado. Apesar de um enorme resgate em ouro e prata, ele não foi libertado, sendo executado posteriormente. Com a morte de Atahualpa, a autoridade central do Império Inca ruiu definitivamente. Embora os espanhóis ainda tenham nomeado governantes fantoches, a resistência dos incas já não pôde deter a conquista. Em poucos anos, o império caiu sob controle espanhol e uma das mais poderosas civilizações da América do Sul deixou de existir. Parte 10. Herança e impacto dos Incas. Com a conquista completa do Império Inca pelos espanhóis, terminou uma das mais significativas civilizações da América do Sul. Em menos de 40 anos, uma cultura que havia crescido ao longo de milênios foi destruída. Templos foram saqueados, cidades remodeladas, símbolos religiosos destruídos e a população indígena forçada a abandonar suas crenças tradicionais. O Império Inca desapareceu como entidade política, mas seus vestígios não puderam ser completamente apagados. Apesar da destruição sistemática, muitos elementos da cultura inca sobreviveram. O idioma Quichua permaneceu amplamente difundido entre a população local e é falado até hoje por milhões de pessoas. Técnicas agrícolas, como terraços e sistemas de irrigação, ainda são utilizadas nos Andes. Valores sociais, como o sentido de comunidade e o apoio mútuo, também persistem em muitas regiões. Testemunhos arquitetônicos como Cusco, Sacsayhuaman ou Machu Picchu lembram até hoje a extraordinária engenharia dos Incas. Essas construções não são apenas atrações turísticas, mas também testemunhas silenciosas de uma visão de mundo que entendia o ser humano, a natureza e o cosmos como uma unidade inseparável. Elas mostram que o Império Inca, apesar da falta de tecnologias modernas, foi capaz de criar estruturas complexas e sustentáveis. O legado dos Incas reside, portanto, não apenas em seu poder militar ou tamanho territorial, mas em sua capacidade de construir uma sociedade funcional sob condições extremas. Seu rápido colapso alerta ao mesmo tempo para quão vulneráveis podem ser até os impérios mais poderosos quando tensões internas encontram ameaças externas. A história dos Incas não é, assim, apenas passado, mas também uma lição atemporal sobre poder, ordem e transitoriedade.